Filmes e jogos. Dois mundos incríveis, sempre conectados. Os jogos usam histórias de filmes para criar aventuras. Os jogadores podem se tornar seus personagens favoritos. Eles vivem em mundos que amam. Essa conexão é mágica. Ela mostra o poder da narrativa e como ela une diferentes formas de entretenimento. Vamos dar uma olhada em um exemplo clássico: GoldenEye 007. Em 1995, um espião britânico estava de volta às telonas. O ano era marcante para os fãs de filmes de espionagem, pois um novo capítulo na saga de James Bond estava prestes a ser escrito. Pierce Brosnan estreou como James Bond em GoldenEye. Com seu charme e carisma, ele trouxe uma nova energia ao personagem icônico, conquistando tanto os fãs antigos quanto uma nova geração de espectadores. O filme foi um sucesso. As bilheterias explodiram e as críticas foram extremamente positivas. GoldenEye não só revitalizou a franquia, mas também estabeleceu um novo padrão para os filmes de ação. Ele apresentou Bond a uma nova geração. Jovens e adultos se reuniram nos cinemas para ver o espião em ação, criando memórias que durariam para sempre. 2 anos depois, o filme virou jogo para o Nintendo 64. A expectativa era alta, mas ninguém poderia prever o impacto que GoldenEye 007 teria no mundo dos videogames. GoldenEye 007 no N64 não era apenas mais um jogo baseado em filme. Era algo especial. Com sua jogabilidade inovadora e modo multiplayer viciante, ele redefiniu o gênero de jogos de tiro em primeira pessoa e se tornou um clássico instantâneo. O jogo não só capturou a essência do filme, mas também ofereceu uma experiência única, que cativou jogadores de todas as idades. O jogo segue o enredo do filme de perto. James Bond tem que deter Alec Trevelyan, um ex-agente 00. Trevelyan planeja usar a arma satélite GoldenEye contra Londres. Os jogadores viajam pelo mundo como Bond. Eles completam missões usando dispositivos e armas. Das ruas de São Petersburgo às selvas de Cuba, o jogo captura a emoção do filme. Os desenvolvedores do jogo na Rare trabalharam em estreita colaboração com os criadores do filme. Eles queriam capturar a essência de GoldenEye. O jogo incluía locações, personagens e até música do filme. Essa atenção aos detalhes fez o jogo parecer autêntico. Era como entrar no filme. Seção 5: O impacto, uma revolução nos jogos. GoldenEye 007 no N64 não era apenas um bom jogo de filme. Ele mudou tudo. Lançado em 1997, ele rapidamente se tornou um marco na história dos videogames. Não só trouxe uma experiência de jogo envolvente, mas também redefiniu o que os jogadores esperavam de um jogo de tiro em primeira pessoa. Ele elevou o nível para jogos de tiro em primeira pessoa em consoles. Antes de GoldenEye 007, a maioria dos jogos de tiro em primeira pessoa eram limitados aos PCs. Este jogo provou que os consoles também podiam oferecer uma experiência de jogo rica e detalhada, com gráficos impressionantes para a época e uma jogabilidade fluida. Seu sucesso provou que os consoles podiam lidar com jogos de ação complexos e imersivos. A introdução do modo multiplayer local permitiu que amigos se reunissem e competissem uns contra os outros, criando memórias inesquecíveis. Este aspecto social do jogo foi um dos principais fatores para seu sucesso duradouro. O impacto do jogo ainda é sentido hoje. Muitos dos jogos de tiro em primeira pessoa modernos devem sua existência e popularidade ao caminho pavimentado por GoldenEye 007. Ele estabeleceu padrões que ainda são seguidos e respeitados na indústria de jogos. Ele influenciou inúmeros outros jogos. Desenvolvedores de jogos ao redor do mundo se inspiraram em suas mecânicas inovadoras, design de níveis e narrativa envolvente. GoldenEye 007 mostrou que era possível criar um jogo de tiro em primeira pessoa que fosse tanto desafiador quanto acessível, e mostrou o potencial de dar vida aos filmes de maneiras interativas.
A adaptação de um filme para um jogo de vídeo raramente foi tão bem sucedida. GoldenEye 007 não só capturou a essência do filme de James Bond, mas também expandiu seu universo, permitindo que os jogadores experimentassem a ação e a intriga de uma maneira totalmente nova e interativa. Seção 6. Caos Multijogador. Uma nova era de jogos. A era dos jogos eletrônicos nunca mais foi a mesma após a introdução de GoldenEye 007 no Nintendo 64. Uma das maiores contribuições de GoldenEye 007 foi seu modo multijogador. Este modo permitiu que amigos se reunissem e competissem em batalhas intensas e emocionantes. Até 4 jogadores podiam lutar em vários modos de jogo, cada um com suas próprias estratégias e táticas. A tela dividida permitia que todos vissem a ação ao mesmo tempo, criando uma experiência de jogo única e imersiva. Isso foi inovador para jogos de console na época. Antes de GoldenEye 007, a maioria dos jogos de console eram experiências solitárias, ou, no máximo, para 2 jogadores. Amigos se reuniam ao redor da TV para batalhas épicas. Era comum ver grupos de amigos se reunindo em salas de estar, rindo, gritando e comemorando cada vitória e derrota. O multijogador era viciante, divertido e adicionava um valor de repetição imenso ao jogo. Cada partida era diferente, com novas estratégias e surpresas a cada rodada. Ele se tornou um fenômeno social. GoldenEye 007 não era apenas um jogo, era um evento social, um motivo para reunir amigos e criar memórias inesquecíveis. A era dos jogos nunca mais seria a mesma. Seção 7. Gráficos e som, expandindo os limites. Para a sua época, GoldenEye 007 ostentava gráficos e som impressionantes. Os personagens pareciam seus equivalentes de filme. Os ambientes eram detalhados e imersivos. O design de som foi igualmente impressionante. Dos sons icônicos de armas à trilha sonora memorável, o áudio aumentava a sensação cinematográfica do jogo. Seção 8. Aclamação da crítica. Um clássico adorado. GoldenEye 007 foi um enorme sucesso de crítica e comercial. Os críticos elogiaram sua jogabilidade, gráficos e modo multijogador. O jogo se tornou um dos títulos mais vendidos para o Nintendo 64. Ele ganhou vários prêmios e elogios. Ainda hoje, é considerado um clássico e um marco na história dos jogos. Seção 9. O legado de GoldenEye, inspirando uma geração. O sucesso de GoldenEye 007 teve um impacto duradouro. Ele mostrou que os jogos baseados em filmes podem ser incríveis. Não se tratava apenas de lucrar com a popularidade de um filme. Os desenvolvedores perceberam que podiam criar experiências imersivas. Eles poderiam expandir os mundos e histórias do cinema de maneiras emocionantes. Seção 10. O futuro dos jogos inspirados em filmes. Hoje, a linha entre filmes e jogos continua a se confundir. Os jogos usam tecnologia avançada para criar experiências cinematográficas. Vemos mais colaborações entre cineastas e desenvolvedores de jogos. Realidade virtual e realidade aumentada estão abrindo novas possibilidades. Podemos esperar jogos inspirados em filmes ainda mais imersivos e interativos no futuro. Seção 11. Conclusão. O poder dos universos compartilhados. A história de GoldenEye 007 mostra o poder dos universos compartilhados. Quando bem feitos, filmes e jogos podem se complementar. Eles criam experiências mais ricas para os fãs. Essa conexão se tornará cada vez mais forte à medida que a tecnologia avança. Os fãs podem esperar aventuras mais emocionantes em mundos que eles conhecem e amam.